Gênesis capítulo de número 22. E eu tenho uma palavra que eu creio que é uma resposta de Deus para algumas perguntas que algumas pessoas têm feito. Eu quero ler a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jireh, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa palavra é: o Senhor proverá. Eu creio numa estação onde nós contemplaremos uma provisão de Deus sobre a nossa vida que nunca contemplamos. Eu creio nisso. E a grande verdade é que todo mundo gosta de falar sobre o Deus que provê. Mas antes de falar sobre o Deus que provê, nós precisamos falar do Deus que pede algumas coisas a mim e a você antes da provisão. E eu quero começar com algumas perguntas. E a primeira é: você tem algo na sua vida que sabe que Deus está pedindo, mas ainda não decidiu entregar? Segunda pergunta: você obedece a Deus quando faz sentido e também obedece a Ele quando obedecer dói? Ou será que você só obedece aquilo que é confortável para você? Uma terceira pergunta: você ama mais a provisão de Deus ou o Deus da provisão? E uma última pergunta: você já percebeu que as maiores provisões de Deus na sua vida vieram exatamente depois de momentos em que você queria desistir? Quando você achou que não tinha mais o que fazer, que era para jogar a toalha, Deus veio e enviou provisão. Meus irmãos, é exatamente sobre isso que o texto que nós lemos fala. Esse texto está no livro de Gênesis, que é um livro dos inícios. 3 grandes inícios marcam esse livro. O primeiro início é o início da humanidade através de Adão. O segundo início
é o reinício da humanidade através de Noé, depois do dilúvio. E o terceiro início é o início da formação, é o início da nação de Israel, do povo de Deus e da fé num Deus único, o Deus de Israel. E isso aconteceu por meio de Abraão, que sem dúvida alguma é a figura mais citada, mais importante desse livro. A figura humana, é claro. E quando nós caminhamos pelos primeiros 11 capítulos de Gênesis, que correspondem a aproximadamente 2000 anos de história, nós vemos a criação até Abraão. Mas os outros 39 capítulos passam a focar basicamente em Abraão e nos seus descendentes, mostrando para mim e para você o quanto que Abraão é alguém fundamental na história do povo de Deus. E o texto conta que Abraão veio de uma família muito rica, uma família multimilionária que vivia ali na região da Mesopotâmia, que hoje é conhecido como Iraque, uma região de idolatria, uma família que servia a deuses variados, ou seja, era uma família politeísta, uma família que não servia a um único Deus. Mas em Gênesis 12, Deus começa a colocar um fim nessa cultura idólatra daquela família, chama Abraão para começar a sua nação, a nação que seria o meio de redenção da humanidade. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu mostrarei a você. Ele começa a mover Abraão para uma outra realidade da vida dele. E a partir daquele momento, Abraão precisaria viver por uma fé em um Deus único, que até sinaliza algumas coisas, mas não mostra todo o caminho. Aliás, para viver com Deus, só dá para ser dessa forma, através de uma vida fundamentada na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Abraão era casado com Sara, uma mulher estéril, e o maior sonho deles era ter um filho. E Deus chega para eles e diz: olha, mesmo vocês já sendo velhos, mesmo Sara sendo estéril, eu darei a vocês um filho, mas não apenas um filho, mas através desse filho eu farei de vocês uma nação poderosa, uma descendência numerosa a partir desse filho. E a Bíblia conta que 25 anos depois, Isaac nasceu, cumprindo uma promessa que a olhos humanos seria impossível. Eu acho interessante falar que levou 25 anos, porque geralmente a gente pensa que Deus fala, eu vou fazer, a gente sai do culto e Ele já fez. Seria muito bom que fosse assim. Mas na maioria das vezes, ainda existe um tempo, ainda existe um processo que nós precisamos passar. Mas no capítulo 22 é que a coisa aperta para Abraão, porque no capítulo 21 Isaac nasceu, e no capítulo 22 Deus pediu de volta o filho que Ele mesmo deu, o filho que Abraão e Sara esperaram anos para receber. Com certeza, essa prova que Deus estabeleceu na vida de Abraão foi a maior até então. Deus chega para ele e fala: Abraão, eu quero que você pegue Isaac, o teu filho, e o sacrifique em adoração a mim. Você vai matar o seu filho. E pensa comigo, irmãos, Deus não estava apenas tocando no filho, Ele estava tocando na promessa. Se não haveria mais filho, não haveria mais descendência. E o texto conta que Abraão não questionou, não perguntou, não reclamou. Abraão apenas obedeceu. E por 3 dias ele sobe aquele monte e chega ali no alto do Monte Moriá. E no último momento, com a faca já levantada para matar o seu filho, um anjo do Senhor diz: Abraão, não toca no menino não, porque eu só queria atestar a tua fé, e se você amava mais a mim ou ao teu filho. Você passou no teste, deixa o menino, tira ele daí. Ele olha para o lado e tinha um carneiro preso pelos chifres. Deus providenciou o sacrifício, ele coloca o carneiro, sacrifica a Deus, adora o Senhor,
e dá um nome não apenas para aquele lugar, mas para aquele momento, para aquele acontecimento, e o nome que ele dá é Jeová Jirê, o Senhor proverá. Meus irmãos, impressionante, impressionante. Abraão passou na prova, e eu não sei o que é que você está vivendo hoje, dia 31 de maio. Eu não sei em que estação da sua vida você está. Eu não sei o que é que Deus está tratando na tua vida nesse momento, no teu coração. Eu não sei qual o nível de maturidade espiritual que você tem. Eu não sei qual o nível de desafio que você enfrenta. Mas uma coisa eu sei: hoje a direção do Senhor é: se você permanecer fiel em obediência, você poderá declarar as mesmas palavras de Abraão: o Senhor proverá, o Senhor proveu, o Senhor cuidou, o Senhor cumpriu, porque eu não parei, eu obedeci até o fim. Quem recebe essa palavra aqui no nome de Jesus? Eu creio que é isso que o Senhor tem para a minha vida e tem para a sua vida. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aprender alguns ensinos desse texto. E o primeiro que eu tiro daqui é: Deus sempre toca no que temos mais dificuldade de entregar. Vamos ler os versos 1 e 2? Olha o que dizem. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O texto começa dizendo que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. De que coisas que o autor está falando? Ele está falando dos anos de Abraão caminhando com Deus. Ele está falando das décadas onde Abraão cresceu no seu relacionamento com Deus, dos milagres que aconteceram, das falhas na vida de Abraão, das esperas que ele precisou entender, dos recomeços, dos altares levantados. Deus vinha provando, forjando Abraão durante todos esses anos. Então o texto chega no capítulo 22 e diz, não que Deus tentou Abraão, mas Deus provou Abraão. Porque tentação é um convite para cair, mas provação é uma oportunidade para amadurecer. São coisas bem diferentes. Quando nós lemos o que Tiago diz, ele afirma que Deus não tenta ninguém, mas frequentemente prova aqueles que ama. Porque a grande verdade é que ninguém amadurece sem passar por provas. Todos nós precisamos passar por provas para amadurecer. Ninguém cresce profundamente se não tiver que lidar com processos que confrontam a sua fé, que confrontam o seu caráter, que confrontam o seu equilíbrio, que confrontam as suas prioridades. A grande verdade, irmãos, é que o nível da prova acompanha o nível de maturidade. Você é provado de acordo com o nível de maturidade que Deus quer encontrar na sua vida. É por isso que se hoje você está passando por uma prova que você diz assim, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer. Permaneça fiel, obediente, porque quando você for aprovado, você será direcionado para um novo nível de maturidade e um novo nível de realização do que Deus tem para você. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, se você chegou aqui pensando que era tempo de parar, Deus está dizendo que é tempo de perseverar, de continuar, de obedecer. O nível da prova acompanha o nível da maturidade. Mas existem algumas coisas importantes para percebermos no processo de Abraão. Primeiro, o nível das provas de Deus sobre Abraão foi aumentando ao longo da caminhada. Deus não começou pedindo Isaque, o filho da promessa. Ele começou dizendo, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da sua zona de conforto, sai do lugar da tua estabilidade e siga para um lugar que você não conhece. Depois Deus o provou dizendo, eu sei que você é velho, sei que a tua esposa também é, e sei que ela é estéril,
mas mesmo assim eu prometo dar a vocês um filho. Não um filho adotado, não um filho emprestado, mas um filho que Sara irá gerar, eu prometo. Então, Deus leva a uma espera de 25 anos, e no meio dessa espera, eles não aguentaram, eles acabaram abortando a espera. Abraão aceita se deitar com a sua serva para gerar um filho, para ter certeza. Sabe quando nós nos precipitamos, porque não queremos mais esperar o que Deus tem a fazer, então aceitamos qualquer coisa, então forçamos a barra, então forçamos uma porta a se abrir, porque nós não aguentamos mais esperar, porque na nossa visão Deus não vai fazer, porque se fosse fazer Ele já teria feito, mas agora do jeito que está Ele não vai mais fazer, então eu vou dar um jeito no meu ministério, eu vou dar um jeito na minha vida profissional, eu vou dar um jeito no meu relacionamento, eu vou dar um jeito na minha vida financeira, eu vou dar um jeito, eu vou forçar um processo. Foi o que Abraão e Sara fizeram, e com isso nasceu Ismael, que não era o filho da promessa, era o filho da precipitação, e isso gerou tanto problema na vida deles, e também tanto problema no mundo, porque de Ismael vieram os ismaelitas, que originaram o povo árabe, e você sabe tudo que acontece hoje, ou seja, o filho da promessa se tornou o filho da precipitação, e muitas pessoas hoje estão vivendo o fruto das suas precipitações, mas hoje o Senhor está dizendo que Ele não quer mais te ver vivendo o fruto das suas precipitações, Ele quer ver você vivendo o fruto das promessas que Ele tem para você. Deus não quer gerar Ismael, Ele quer Isaac na sua vida. É isso. Mas mesmo assim, depois de ter falhado, Abraão continuou, porque entenda uma coisa, maturidade espiritual não é construída por pessoas que nunca falham, mas é construída por pessoas que continuam caminhando com Deus, mesmo depois de falharem. Quantas pessoas que falharam com Deus, e por isso pararam. Deus, então eu vou deixar meu ministério, então eu vou parar de ir à igreja, então eu não vou dizer mais que eu sou crente não, porque eu falhei contigo. Ei, maturidade espiritual não é sobre pessoas que nunca falharam não, é sobre pessoas que continuam, mesmo depois de falharem, mas aprendem com o seu erro, e não voltam a cometê-lo, porque amadureceram. É isso. Mas em Gênesis 22, a prova chegou ao nível mais profundo na vida de Abraão, porque Deus não tocou em algo superficial, Ele tocou no centro emocional do coração dele. Como assim, pastor? Irmãos, o maior sonho de Abraão era ser pai. Deus deu o filho. No capítulo 21, o filho estava ali. E um capítulo depois, no capítulo 22, Deus fala: sabe o filho que eu te dei? Eu quero ele de volta. Pode matar. Meus irmãos, é complicado ou não é complicado? Não era apenas o filho, porque o filho era o início do cumprimento da promessa de uma descendência numerosa. Então o que Deus estava dizendo era: eu vou mudar o que eu te prometi. Além de não te dar mais filho, eu também não vou te fazer o pai de uma grande nação. Era o que, se Abraão fosse um servo imaturo, teria pensado. Era exatamente isso. Muito forte isso. Sabe aquela questão que hoje é algo que você trabalhou, se dedicou e recebeu esse presente de Deus, aquela área da sua vida que deu trabalho para conquistar, aquela situação que você alcançou, eu não sei o que é exatamente isso que Abraão estava vivendo. Deus sempre toca naquilo que temos mais dificuldade de entregar. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que Deus pede para eu e você entregarmos, e nós não queremos entregar, provavelmente já ocupou um lugar perigoso no nosso coração. Se tem algo na sua vida que Deus está dizendo: me entrega, me devolva, renuncie, e você tem dito: Deus, eu faço qualquer coisa, mas isso eu não faço não, eu preciso te dizer, talvez essa questão já tenha ocupado um espaço perigoso no seu coração. Talvez você tenha criado um ídolo, talvez você tenha criado algo que para você é uma prioridade maior do que a vontade de Deus. Era esse o risco que Abraão corria. Então Deus o provou para o proteger. Deus o provou para que ele tivesse oportunidade de avaliar o coração dele e de renunciar qualquer prioridade no lugar de Deus.
E sabe, meus irmãos, isso aqui não é novidade na palavra. Por exemplo, lá em Mateus 19, quando Jesus está num diálogo com o jovem rico, é exatamente isso que acontece. O jovem rico começa a dizer: olha, em todas as áreas da minha vida eu tenho feito o que o Senhor diz para eu fazer. Então Jesus diz: então tá bom, então vá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E o texto diz que ele vai embora triste, porque ele fala: nessa área da minha vida o Senhor não toca. O Senhor pode tocar em qualquer questão, mas nisso aqui não. E sabe qual é a verdade, irmãos? Todo mundo tem um Isaac que não quer entregar a Deus. Todo mundo tem. Às vezes é uma zona de conforto que você entrou no teu ministério, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua carreira, na tua empresa, na tua vida espiritual. Talvez seja algo que você chama de personalidade, mas na verdade é um pecado que se tornou um hábito pecaminoso. Você chama o teu jeito, o teu pecado de jeito, de personalidade, mas na verdade é você que não quer renunciar. Esse teu jeito que tem prejudicado teu casamento, prejudicado teus filhos, prejudicado teu ministério, prejudicado tua vida espiritual, prejudicado tantas outras coisas da sua vida. Quantas vezes? Essa é uma realidade. E nós dizemos: Deus, eu te entrego tudo, mas nisso aqui o Senhor não toca. Nessa zona de conforto, o Senhor não toca. Sabe qual é a verdade, irmãos? Todo mundo tem um Isaac que não quer entregar. Às vezes o problema nem é um pecado explícito. Às vezes é uma bênção que lentamente tomou o centro da nossa vida. Tem gente que ama mais a estabilidade do que a vontade de Deus. Tem gente que ama mais o dinheiro do que o reino de Deus. Tem gente que ama mais a sua rotina totalmente organizada, alinhadinha, do que a vontade de Deus. E quando Deus pede algo que vai interferir na rotina, diz: o Senhor pode me pedir qualquer coisa, mas mexer na minha rotina não. Nisso aqui o Senhor não mexe não, porque deu muito trabalho para estabelecer. Tem gente que ama mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Pessoas que amam mais os próprios planos do que os planos de Deus. Quantas pessoas que amam mais o trabalho, mais o conforto e mais tantas outras coisas do que a vontade de Deus, do que aquilo que o Senhor está direcionando. Mas a grande verdade é que todo mundo gosta da fé que conquista, da fé que recebe milagres, da fé que abre portas, da fé que gera provisão. Mas eu preciso dizer que uma fé madura também é aquela que devolve para Deus aquilo que Ele mesmo deu. Em Gênesis 22, Deus, depois de ter entregue a promessa a Abraão, Ele a pediu de volta e Abraão entregou. Deixa eu te falar uma coisa: qual é a área da tua vida que Deus te deu, está pedindo de volta e você não quer entregar? Qual é? Será que é o teu conforto? Será que é um ministério mais simples, enquanto Deus tem algo muito maior para você? Será que é algo na vida profissional, na vida espiritual? Eu não sei. Qual é a área da vida que você tem resistido? Abraão se tornou o pai da fé, não por causa da fé que o levou a conquistar promessas, mas por causa da fé que o levou a colocar a promessa dele no altar. E a dizer: Deus, eu abro mão da promessa, se essa for a tua vontade. Eu só não abro mão da tua presença na minha vida. Eu só não abro mão de ser aprovado pelo Senhor no dia final. Qual é a sua realidade? Qual é a verdade da sua vida? Quantas pessoas que confiam em Deus para receber, mas não confiam em Deus para entregar? Quantas pessoas? Sabe, talvez Deus não esteja pedindo um filho de você, talvez Ele esteja tocando em algo que você segura com força há muito tempo. Você segura. Deus está pedindo e você está segurando. E você não percebeu que enquanto você segura, isso também não te realiza. Porque o único lugar de realização é o centro da vontade de Deus, não tem outro lugar, irmão. Não tem como. Eu te pergunto: quem ou qual é o seu Isaac? Quem é o seu Isaac? Será que você tem resistido a entregar algo que Deus já te chamou a entregar tem um tempo? Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que a fé madura continua obedecendo, mesmo quando dói. Vamos ler os versos 3 em diante? Olha o que diz a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem,
Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Meus irmãos, vamos entrar no relato agora? Eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que num ambiente como esse, onde Deus está presente, onde a fé é impulsionada, onde você vê os milagres acontecendo, onde a atmosfera toda trabalha para que você caminhe na direção do que Deus está sinalizando, é muito mais fácil você dizer sim para Deus num ambiente como esse, sim ou não, irmãos? Mas depois que você sai por aquela porta e descobre que aquilo que você decidiu com Ele não vai gerar frutos imediatos, que talvez leve dias, talvez semanas, talvez meses, em alguns casos até mesmo anos, começa a se tornar difícil continuar dizendo sim para aquilo que você disse lá no início, sim ou não? E é exatamente isso que estava acontecendo com Abraão, irmãos. Porque Deus chega para ele e fala: Abraão, e deixa eu falar uma coisa, era o próprio Deus falando de forma audível com ele: Abraão, pode pegar teu filho, pode matar. Ele disse: tá bom, Senhor. Então ele pega o menino, chama 2 servos, e eles começam a caminhada para subir aquele monte. E eu imagino que Abraão estava assim: bom, Deus não é assim, alguém sem entendimento. Ele me disse que Isaque era a promessa dele, que ele me daria uma descendência numerosa, que ele me faria o pai de uma grande nação. Então alguma coisa Deus vai fazer nesse processo todo aqui. E eu estou no primeiro dia, Deus vai falar alguma coisa. E Deus falou? Nada. E no segundo dia ele continua. E ele continua subindo com o filho, e esperando. Deus vai falar alguma coisa, ele vai dizer: Abraão, fica tranquilo, vou fazer mais isso não, pode voltar. E Deus falou o quê? Nada. E no terceiro dia, irmãos, é aí que a coisa apertou, porque Isaque fez a pergunta que eu tenho certeza que ele estava dizendo: tomara que meu filho não me pergunte isso. Porque ele fala assim: ô pai, eu estou com a lenha aqui no ombro, nós estamos indo em direção ao local do sacrifício, eu só não estou vendo o cordeiro. O senhor esqueceu? Aí Abraão tem que dizer para o filho que ele estava prestes a matar o seguinte: ô filho, Deus proverá o cordeiro, fica tranquilo. Você nem sabe, mas o cordeiro é você. Imagina, irmãos, eu sou pai, muitos aqui são também. Imagina o sentimento. Há momentos em que continuar obedecendo a Deus dói. É pesado. É complicado. Qualquer pessoa diria: eu te entendo, se você desistisse de obedecer a Deus em momentos como esse. Mas eu quero te dizer que também é exatamente em momentos assim que você prova como está a sua fé. Qual é o nível de compromisso com Deus que você tem? É exatamente em momentos assim. Porque sabe qual é o problema de hoje? As pessoas adoram dizer glória a Deus, aleluia, Deus eu te amo, quando as portas estão se abrindo, quando o cenário é favorável, quando as circunstâncias estão cooperando visivelmente para o bem. Mas quando a porta se fecha, quando Deus parece estar em silêncio, quando parece que Deus nem ouve, quando parece que o caminho está fechado, quando parece que o desafio aumentou ainda mais em complexidade, as pessoas dizem: eu me enganei, não está valendo a pena, eu achei que seria assim, eu achei que seria agora, mas não foi agora, nem foi no outro dia, e Deus não está fazendo do jeito que eu achei que Ele ia fazer. Então eu agora estou desanimado, então eu não sei mais se eu oro,
eu não sei mais se eu leio Bíblia, eu não sei nem mais se eu quero continuar servindo a Deus, porque está pesado demais, eu estou sendo fiel e as coisas não estão acontecendo, e eu até me batizei, e eu abri célula, eu assumi um compromisso com Deus, eu renunciei muitas coisas da minha vida, mas mesmo assim, Deus não está abrindo as portas, Deus não está mandando provisão. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é isso que muitas pessoas estão sentindo, mas é nessa hora que você decide se você é alguém maduro ou alguém que está vivendo de acordo com aquilo que sente. E eu quero te dizer que a fé que vai te levar à provisão de Deus não é uma fé sensorial, não é uma fé circunstancial, mas é uma fé que só depende de uma coisa: Deus diz que vai fazer, Ele diz que esse é o caminho, Ele diz que vai prover, então eu continuarei obedecendo, um dia se preciso, um ano se preciso, 10 anos se preciso, porque eu sei que lá no alto do monte, o Jeová Jireh vai se manifestar, Ele proverá, Ele vai cuidar da minha vida. Essa é a fé que Deus espera da minha vida e da sua vida. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Eu preciso te perguntar, qual o nível da sua fé? É uma fé que resiste à dor? Sabe qual é o problema hoje, irmãos? As pessoas estão vivendo um relacionamento com Deus baseado em sensações. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos. A Bíblia diz que eu não posso viver uma fé de sentimento. Irmãos, tem dia que eu, pastor, não sinto nada. Parece que Deus não está nem ali. Mas sabe por que eu sei que Ele está? Porque pela fé eu sei que a palavra dEle é imutável em qualquer cenário, em qualquer situação. Deus está com você no meio dessa cova de leões, Ele está com você dentro dessa fornalha, Ele está com você nesse vale, Ele está com você nesse tempo de espera. Deus está com você. Se você tem obedecido a Ele, Deus está com você. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Eu não preciso temer mal algum. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É uma fé diferenciada, é uma fé suficiente. E mais para isso acontecer, nós temos que ter a atitude de Abraão. Abraão não ficou dizendo: Deus, me explica os detalhes. Deus, para que eu continue obedecendo, me explica os detalhes. O que Deus disse para ele? Abraão, é para matar teu filho, pode levar ele. Deus não deu detalhes. Sabe o que é maturidade espiritual, irmãos? É parar de pedir para Deus explicar o que Ele não vai explicar. É parar de achar que Deus tem que explicar tudo para a gente. Deus não tem que explicar tudo para a gente, não. A grande verdade é que se Ele contasse sobre como seria todo o processo, nós diríamos assim: Deus, então escolhe outro. Porque se Ele contasse para José como é que ia ser até ser governador do Egito, Ele ia falar: Deus, pode escolher outro. Se Davi perguntasse: Deus, como é que vai ser o processo todo? Deus dissesse que ele ia ter que passar pelos perrengues que passou, ele ia dizer: escolhe outro. E não é diferente comigo e com você. Para de pedir para Deus dar detalhes que Ele não vai te dar. Para com esse negócio de toda hora: eu vou pedir uma confirmação para Deus. Irmão, Deus já confirmou 200 vezes. Você não precisa de mais nenhuma confirmação, não. Você tem que obedecer, irmão. Obedecer. Obedecer. É uma geração que quer sinais o tempo inteiro, mas a palavra dEle é o maior sinal que nós precisamos. Não tem sinal maior. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele não adiou. O texto conta no verso 3 que ele se levantou de madrugada. Ou seja, não houve demora, não houve negociação. Deus, quando assim o cenário ficar mais favorável, eu vou obedecer. Sabe, quando as coisas melhoraram um pouquinho, eu vou obedecer. Não, irmãos, logo na madrugada, Abraão levantou e começou a sua caminhada em direção ao sacrifício. Foi o que ele fez. Fé madura não adia aquilo que Deus já deixou claro. E sabe, meus irmãos, a maior prova da fé não é apenas receber promessas, mas é continuar obedecendo quando obedecer dói. Deus não estava pedindo apenas um filho de Abraão, Ele estava pedindo o futuro de Abraão. E esse é um padrão na palavra de Deus. O próprio Jesus, no Getsêmani, faz uma oração assustadora. Ele diz: meu Pai, a minha alma está aflita, está pesado para mim. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia,
que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus sentiu o peso da obediência. Não é diferente comigo e com você. E Abraão ficou 3 dias lidando com aquela situação complicada. Mas sabe por que Abraão conseguiu ir até o fim? Porque apesar dele não conhecer o processo de Deus, ele conhecia o caráter de Deus. Como assim, pastor? É simples. Nós precisamos entender que mais importante do que conhecer os processos de Deus é conhecer o caráter de Deus. Sabe o que é que eu estou dizendo? Independente de como o processo está, Deus continua sendo fiel, justo, santo, poderoso, imutável. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele já me garantiu que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Ele é um Deus que está comigo no dia bom e também está comigo no dia mau. A Bíblia me garante que se eu obedeço a Ele, Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Então não importa se é tempestade, não importa se é fornalha, não importa se é uma cova de leões, o Senhor está comigo, porque Ele disse que iria prover, Ele disse que iria cumprir. Então eu não preciso me preocupar, porque Deus não mudou de ideia. Alguém entende isso aqui, irmãos? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Estão tão preocupadas com o processo que estão ignorando o caráter de Deus. Deixa eu falar uma coisa, o processo pode estar o pesado que for, mas Deus não mudou. O mesmo Deus que te chamou a começar é o Deus que garante que estará com você quando você terminar. E era essa certeza que Abraão tinha. Era exatamente isso. Mais importante do que conhecer o processo é conhecer o caráter de Deus. A Bíblia inclusive diz em Hebreus 11 que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então, enquanto Abraão caminhava, subindo aquele monte, ele pensava: olha, Deus é poderoso. Se realmente eu matar o meu filho, Ele é poderoso para ressuscitar o meu filho. E a promessa que Ele deu é dele, é sobre ele, é sobre uma nação que vai adorar a Ele, que vai glorificar o nome dEle. Então Deus não vai encerrar a promessa, alguma coisa Ele vai fazer. Abraão tinha uma fé tão grande no caráter e no poder de Deus, que Hebreus 11 diz exatamente isso. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, no verso 19 de Hebreus 11 diz: recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, realmente, ele ressuscitou Isaque. Porque foi um momento muito complicado. Irmão, você pensa no nível de fé desse? Você está prestes a entregar algo muito valioso para você, muito importante para você, mas você não está preocupado, porque você sabe que da mesma forma que você entrega, Deus pode devolver para você, ou Deus pode te dar algo muito melhor. Ou seja, ninguém perde quando entrega algo para Deus. Era isso que se passava na mente de Abraão. Sabe qual a diferença entre a fé infantil e a fé madura? A fé infantil obedece quando vê, obedece porque confia nas circunstâncias, mas a fé madura continua obedecendo mesmo sem ver, porque confia no caráter de Deus. Eu quero te perguntar, você tem confiado nas circunstâncias ou você tem confiado no caráter de Deus? Porque isso vai definir se você vai terminar vencedor ou não. É fácil obedecer quando tudo está funcionando, irmãos, quando tudo está acontecendo, quando você faz uma oração de manhã e no início da tarde a resposta vem. É fácil, mas a grande verdade é que a nossa fé é provada quando Deus fecha as portas e nós precisamos passar pela dor e mesmo assim continuar fiéis. Tem até uma música que diz que nós precisamos romper em fé, né? E a minha oração é para que você rompa em fé e que dessa forma você contemple o sobrenatural dia após dia na sua vida, em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, eu pergunto a você: você realmente continua obedecendo mesmo quando dói? Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que a provisão de Deus raramente chega antes do limite. Olha o que dizem os versos 9 a 11.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Meus irmãos, com certeza, a provisão de Deus raramente chega antes do limite. E eu sei que você que já caminha com Deus há algum tempo, provavelmente entende muito bem o que eu estou falando aqui agora. Por quê? Porque a nossa expectativa, provavelmente, era a expectativa que Abraão tinha. Deus vai resolver isso a qualquer momento. Deus vai interferir nisso a qualquer momento. Mas Deus não interferiu no primeiro dia, não interferiu no segundo dia. E Ele só foi interferir de fato no momento final, aos 47 do segundo tempo. Parte da torcida já tinha ido embora, porque para elas o jogo já tinha acabado, irmãos. Mas a grande verdade é que o jogo só termina quando o juiz apita, irmãos. E sabe quem é o juiz? Não é a autoridade dessa terra, mas é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê. Só acaba quando Ele diz que acabou. Não termina antes. E foi exatamente isso, porque frequentemente a provisão de Deus não chega antes do limite, ela chega no limite. E isso aconteceu por um motivo muito claro. Preste atenção nisso, por favor, porque isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Sabe por quê que muitas vezes Deus só chega no limite? Porque aquilo que Deus está construindo em você é mais importante do que a provisão que Ele enviará para você. O que Deus estava construindo em Abraão era mais importante do que a provisão que Ele enviaria no momento final daquele sacrifício. A pessoa que você se tornará através do que Deus está fazendo no seu coração, na sua vida, no meio desse processo, é muito mais importante do que a provisão que virá no final desse processo. E é isso que nós precisamos entender. É por isso que Tiago diz que nós devemos ter como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nos tornemos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, a provação está purificando a nossa fé, está purificando o nosso caráter, está nos preparando, nos aperfeiçoando, para que no momento em que Deus nos entregar a provisão, nós estejamos preparados, habilitados para desfrutar do que Ele tem e caminhar para o próximo nível. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? Porque essa palavra, esse texto, não é sobre provisão, essa palavra é sobre maturidade espiritual. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja, largaram a Cristo, porque disseram: eu me decepcionei com Deus, eu esperava que fosse de um jeito, mas não foi do jeito que eu esperava. Mas esse é o grande problema, porque algumas pessoas esperam de Deus algo que Ele nunca prometeu dar. Criaram um Deus que atende às suas preferências, mas perceberam que Deus não faz aquilo que nós queremos, mas Ele faz aquilo que Ele quer. E a grande verdade é que nós precisamos parar de cultivar expectativas que Deus nunca nos mandou cultivar. Ele nunca disse que seria do nosso jeito, Ele nunca disse que seria no nosso tempo, Ele nunca disse que seria naquela localização geográfica, Ele nunca disse que seria com aquela pessoa, Ele nunca disse que seria naquela instituição, Ele nunca disse que seria nesse ano, Ele nunca disse que seria naquela tarefa. Ele só disse: vai em obediência, porque eu estarei lá no alto do monte com a sua recompensa. Então, irmãos, hoje é uma noite de alinhamento de expectativa, para que você não se frustre com Deus, esperando algo que Ele não prometeu, mas para que você permaneça em Deus, crendo que Ele não apenas é poderoso, mas também é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. O que Ele está construindo em você é mais importante do que a provisão que Ele enviará a você. Pastor, mas esse é um padrão bíblico de Deus chegar no limite? É.
Deus só abriu o Mar Vermelho quando o exército egípcio já cercava Israel. Deus só tirou Daniel da cova dos leões depois que ele foi para a cova. Deus só poupou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha depois que eles foram para a fornalha. Jesus só acalmou a tempestade naquele dia no mar da Galileia depois que os discípulos chegaram no limite do desespero. Deus muitas vezes faz assim, é ou não é verdade? Ele chega no limite, mas ele sempre chega. Sabe por quê, irmãos? Para revelar que a glória não pode ser humana, a glória tem que ser dele. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. E eu te pergunto, será que você tem feito questionamentos a Deus, dizendo: Deus, por que está demorando? Por que o Senhor não está fazendo? Me explica o que está acontecendo. Enquanto que você deveria estar fazendo é dizer: Deus, continua me fortalecendo, para que eu continue obedecendo, porque mais do que explicações, eu quero ter a certeza de que a minha vida é aprovada pelo Senhor. Irmão, nós temos que entender isso. Qual é a paz que Deus promete dar? Qual é a paz? É a paz que excede todo o entendimento. Então por que você está tentando entender? O que Deus nos manda é obedecer e não entender. E quando você obedece sem entender, a paz que excede todo o entendimento guarda o seu coração, a sua mente. E você fica tranquilo sabendo que mesmo sem explicação você pode confiar, porque Deus nunca falhou em cumprir as suas promessas para o seu povo. Nunca falhou, nunca falhou. E foi essa a realidade na vida de Abraão. Quantas pessoas que talvez estejam vivendo exatamente isso aqui, estão no limite. Pastor, eu estou no meu limite emocional, eu estou no meu limite no casamento, eu estou no meu limite na minha vida financeira, eu estou no meu limite no meu ministério, eu estou no meu limite na minha saúde, nessa situação na minha família, eu estou no meu limite. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca chega atrasado. No tempo certo Ele virá com provisão suficiente. Alguém glorifica Ele por isso aqui, em nome de Jesus. Deus virá, irmãos. Ele virá no limite, no limite. Se Deus tivesse parado Abraão no começo da subida, Abraão teria conhecido apenas um Deus que poupa da dor. Mas porque Deus só chegou com a provisão no final, Abraão conheceu uma faceta de Deus que ninguém conhecia. Ele conheceu o Jeová Jirê, o Deus da provisão. E sabe qual é a verdade, irmãos? No meio desse processo que você está no limite, no final, você vai conhecer uma faceta de Deus que você não conhece ainda. E alguns estão a ponto de conhecer o Jeová Jirê sobre as suas vidas, eu creio nisso. O Deus da provisão. E muitas vezes isso é no limite. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar o cordeiro. Eu não estou vendo o carneiro preso pelos chifres ainda não. Com seus olhos humanos você não vê, mas que em nome de Jesus, com seus olhos da fé, a partir de hoje você começa a ver. Deus já preparou, irmão. Deus já preparou o sacrifício, o cordeiro. Ele já preparou a provisão. Ele só está esperando você chegar no momento final. E quando você chegar, a provisão estará ali te esperando. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que o que você coloca nas mãos de Deus nunca volta igual. Eu vou ler do verso 12 ao verso 16. Diz assim a palavra: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência
conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Meu Deus, irmãos, como que isso é forte! Deus começa provando Abraão no nível extremo, no nível muito extremo. Abraão chega lá no alto, ele pega a faca, levanta, e ele vai matar o seu filho, o seu único filho. E quando ele está para fazer isso, o anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão. E eu imagino que o eis-me aqui de Abraão, irmão, ele veio antes de terminar o Abraão, irmão. Ele já falou: eis-me aqui, estou ouvindo Deus. Eu estou aqui, estou ouvindo, pode ter certeza, estou aqui. Estou com pressa não, pode falar. E ele fala assim: não toca no rapaz não, porque você já provou que teme a mim mais do que teme aos homens. Você já provou que me ama até mesmo mais do que o seu maior sonho, que é Isaac, que é um filho, que é uma descendência numerosa. Você me ama, você provou, fica tranquilo. O texto conta que Abraão ergue a cabeça e quando ele olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres. Ele pega o carneiro, coloca no altar, sacrifica o carneiro, adora o Senhor, e o homem que mais levantou altares na Bíblia, levanta mais o altar, e ele diz: a partir de agora, o nome é o Senhor proverá, Jeová Jireh, porque Deus enviou a provisão no seu monte. Deus enviou, Ele disse que ia fazer e Ele fez. Eu fui até o final e o Senhor cumpriu. Eu obedeci quando estava doendo e o Senhor fez além. Mas presta atenção nisso, para Abraão, Isaac era o que havia mais de precioso, então ele entregou Isaac a Deus. E quando Deus entregou de volta, ele não entregou apenas Isaac de volta, mas ele entregou uma atualização da promessa. Ele diz: porque você me obedeceu, porque você me entregou não apenas o seu filho, mas o seu único filho, eu declaro que abençoarei a tua descendência. A tua descendência será altamente numerosa, e se você puder contar as estrelas do céu e também a areia do mar, então você poderá contar a tua descendência, porque você me obedeceu, porque você renunciou, e por isso eu devolvo de volta, multiplicado, aquilo que você me entregou. Meu irmão, eu não sei o que é que Deus está pedindo para você entregar. Eu só sei que aquilo que você entrega para Deus nunca volta igual, volta multiplicado, irmãos. É assim que acontece, volta muito maior, é muito mais que acontece. É isso que a Bíblia nos mostra. Deus alinha o coração de Abraão para multiplicar a promessa. E eu queria te dizer que muitas vezes Deus está alinhando o seu coração para multiplicar a promessa que tem sobre a sua vida. Muitas vezes é isso que acontece. Foi assim com Ana, que colocou Samuel nas mãos de Deus, e ele voltou como o único homem do Antigo Testamento com ministério tríplice: juiz, sacerdote e profeta. Foi assim com Pedro, que entregou os barcos, entregou as redes, entregou os peixes e se voltou para Jesus. Então se tornou um dos maiores apóstolos do primeiro século. Foi assim com Jó, que perdeu sua família, só não perdeu a esposa, mas perdeu 10 filhos, perdeu bens, perdeu a saúde e recebeu 4 vezes mais do que aquilo que tinha perdido, sem negar a Deus, e principalmente conheceu a Deus numa profundidade que ele não conhecia, porque antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois de passar por aquela prova, os olhos dele eram capazes de vê-lo. Foi assim com Jacó, que entrou andando normalmente em Peniel, mas saiu mancando, não como Jacó, mas como Israel, como príncipe de Deus, como sobrenome de Deus, como uma nação abençoada. Foi assim sobre Jacó, e eu creio que no nome do Senhor Jesus, assim também será sobre aqueles que decidirem permanecer fiéis, entregarem o que Deus está pedindo. Eu creio numa estação em que Deus multiplicará promessas, multiplicará alcance, multiplicará expansão, multiplicará territórios. Eu creio nisso, em nome de Jesus.
Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Algumas pessoas ainda seguram algumas coisas com medo de perder. Mas hoje é dia de você entregar o que você está segurando. Porque aquilo que você coloca nas mãos de Deus nunca volta igual. Experimenta colocar a tua vida, teu casamento, teu filho, teus negócios, a tua história nas mãos de Deus. Experimenta, para você ver o que vai acontecer. Mas sabe o que há de mais poderoso sobre esse texto? É que ele é o início de algo que se concluiria muitos anos depois. Quando Abraão, o pai da fé, leva o seu filho para ser um sacrifício, levanta a faca para matá-lo, e Deus determina que o sacrifício fosse interrompido, era apenas um prenúncio do que estava por acontecer. Porque o que foi interrompido no Monte Moriá foi concluído no Calvário, no Gólgota. Porque dessa vez o sacrifício mais uma vez foi providenciado pelo Senhor. A humanidade estava mergulhada no pecado. A humanidade vivia as dores e as consequências do pecado, vivia separada de Deus. A humanidade que tinha alguma religião, uma vez por ano, pegava um animal perfeito e levava até o templo, entregava para o sacerdote, que matava o animal, aspergia o seu sangue sobre o altar. Enquanto isso acontecia, os pecados do dono daquele animal eram perdoados. Mas o problema é que era um ato externo que nem sempre revelava uma verdade interna. Então Deus decidiu, em toda a sua soberania, que não apenas pararia de matar animais sem resolver o problema, mas faria algo definitivo, que daria ao homem perdão definitivo e também presença dentro do homem, para que o homem conseguisse viver uma vida conforme a vontade dele. Esse Deus manda o seu filho, o seu único filho, que nasce de mulher, que cresce no mesmo mundo que nós crescemos, sujeito às mesmas tentações e paixões, porém sem pecado. Ele chega aos 33 anos, no jardim do Getsêmani, ele é preso, ele é julgado, ele é açoitado, ele é humilhado, colocam sobre ele uma coroa de espinhos e matam ele, morte de cruz. Ele é assassinado, e quando ele é assassinado, o que estava acontecendo no mundo físico, na verdade, era a realidade do mundo espiritual. Os pecados de toda a humanidade estavam sendo perdoados. Ele pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Foi o que Jesus fez. É por isso que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma ele morreu. No sábado, o silêncio tomou conta de muitas pessoas. Ninguém sabia. Alguns lembravam, ele até falou que ia ressuscitar, mas assim, será que vai acontecer mesmo? Colocaram inclusive guardas para guardar o túmulo. É sempre a autoridade da terra achando que pode limitar o que o céu fará. Mas a Bíblia conta que no terceiro dia, algumas mulheres foram até o túmulo, e quando elas chegaram lá, viram que algo tinha acontecido. Elas encontraram alguns seres celestiais que perguntaram: vieram fazer o que aqui? E elas disseram: nós viemos pegar o corpo do nosso Jesus. E a resposta daqueles anjos foi: vocês chegaram atrasados. Sabe por quê? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, porque ele ressuscitou. A morte não venceu, pelo contrário, ele venceu a morte e o poder do pecado. E dessa forma, todos aqueles que nele creem recebem acesso pleno a ele. A grande verdade é que a maior provisão que Deus tem para o homem é a provisão que perdoa os seus pecados e que garante uma eternidade com ele no céu.